Boa noite, povo de Deus. A paz, Maria Perpétua. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu vou iniciar aqui, enquanto as pessoas vão entrando, vamos falar com o Pai, né? Porque o Senhor, Ele vai falar poderosamente conosco, né? O tema de hoje: por que às vezes Deus fica em silêncio? Muitas vezes nós clamamos ao Senhor e as respostas não vêm, e nós nos perguntamos: será que o Senhor nos abandonou? Será que o Senhor nos deixou? Será que o Senhor não nos ama mais? O tema de hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Amém? Vamos orar? Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos que estão entrando, Senhor, nesta live, neste estudo bíblico, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloco diante de Ti, Senhor, a vida do Teu filho que está, Senhor, ouvindo, Senhor, este estudo bíblico. Que o Senhor venha falar poderosamente conosco, meu Deus, porque a Tua palavra é como uma espada de dois gumes, ela fala, ela corta dos dois lados. Que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha falar poderosamente conosco. Senhor, que o Senhor venha visitar essa pessoa que está assistindo, Senhor, essa live. Que o Senhor venha trazer a cura na alma, no espírito, no físico, se porventura essa pessoa estiver com alguma enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fala com a Tua igreja, Pai. Me usa como instrumento vivo nas Tuas mãos. Que eu seja um canal de bênção, Senhor, para os Teus filhos. Que o Senhor venha encontrar lugar no meu coração para que o Teu Espírito Santo use os meus lábios, use a minha vida, para que essa pessoa seja edificada, meu Deus, para que ela venha, Senhor, ouvir a Tua voz através dos meus lábios, através da minha vida, que eu venha me esvaziar de mim mesmo, que não saia nenhuma palavra da minha boca que não seja dirigida pelo Teu Espírito Santo. Fala poderosamente conosco, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você sabe que muitas vezes você já enfrentou o silêncio de Deus quando você clama, quando você ora, quando você está buscando o Senhor e o Senhor parece que Ele não fala. Você já buscou o Senhor, você já pediu, já clamou, já jejuou e o Senhor não fala, né? Muitas vezes nós achamos que esse silêncio é porque o Senhor nos abandonou, porque o Senhor não tem mais uma obra nas nossas vidas, ou talvez nós começamos a nos sentir culpados, né? Ah, será que eu fiz alguma coisa que entristeceu o Espírito Santo de Deus? Será que eu fiz alguma coisa que o Senhor não me ama mais? Será que o Senhor só ama aquele meu irmão, né? Porque tem alguns irmãos que às vezes começam a receber as bênçãos do Senhor e muitas vezes nós nos sentimos esquecidos. A paz, Isabel, a paz, Lázaro, Deus abençoe. O tema de hoje, né? Algumas pessoas estão entrando agora, por que Deus fica em silêncio? Você sabe que Abraão, ele enfrentou o silêncio de Deus, e alguns profetas, alguns homens de Deus enfrentou o silêncio de Deus. Qual é a pior coisa? É você receber um não ou você receber um silêncio? Por exemplo, às vezes existem pessoas que estão buscando a palavra de Deus. Por que eu estou vivendo essa situação? Por que quando eu oro as coisas não acontecem? Parece que o Senhor não quer mais falar comigo. Por exemplo, eu posso dar um exemplo de pessoas. Você sabe que nesse tempo, algumas pessoas estão entrando em depressão porque quer buscar o Senhor e não conseguem ouvir Deus. Algumas pessoas, infelizmente, tiram suas próprias vidas. Outras pessoas saem no mundo sem destino, somem, porque parece que o mundo está contra ela. Então existem as pessoas, você tem visto no Facebook, muitas pessoas procurando entes queridos. Fulano sumiu, ninguém sabe o paradeiro de fulano. Às vezes a pessoa surta, porque uma coisa que a pessoa não consegue viver é com o silêncio, principalmente de Deus. Então, por exemplo, o ente querido, eu já vi algumas pessoas falando na televisão, né, nos meios de comunicação, que preferia encontrar a pessoa de qualquer jeito que ela estivesse. Não importa o estado em que a pessoa esteja com vida ou com, né, ou infelizmente morta. Por quê? A sensação de espera é muito terrível. A pessoa não sabe se a pessoa está viva, se está passando dificuldade, ela não sabe se está morta. Então essa ansiedade de não saber o que está acontecendo mexe muito com o ser humano, mexe muito com a gente. Até a palavra do Senhor diz, né, acho que é em Provérbios, eu não me recordo agora, mas depois você procura no Google mesmo, procura lá: a esperança demorada enfraquece o coração. Quantas vezes você já orou e você perde as forças
Isso já aconteceu comigo e acho que aconteceu com a maior parte dos cristãos, até no Antigo Testamento, dos antigos profetas, dos apóstolos. Todos nós passamos por esse momento de sequidão. Eu lembro de um pastor, o pastor Thomas Dawson. Eu lembro que ele falava, uma vez ele falou no altar, que ele enfrentou o silêncio de Deus, que foi a pior coisa que já aconteceu na vida dele. Ele foi preparar a mensagem, ele não sentia aquela palavra rema, que é a palavra revelada que vem aos nossos corações. Ele não sentia aquela palavra rema. Ele preparava a mensagem. Sabe quando você abre a Bíblia? E é como se você estivesse abrindo um jornal. E aquela palavra, ele não sabia nem o que pregar. Porque tudo que ele abria, ele não sentia aquela unção de Deus sobre a vida dele. E aí ele escolhia uma palavra, lá um tema, e pregava sobre aquilo. E a igreja quebrantada, chorando e buscando, alguns recebendo o Espírito Santo, aquele quebrantamento. Ele olhava para a esposa dele, ela ficava vermelhinha de tanto chorar e sentir a presença de Deus, mas ele é como se não tivesse descido a unção sobre ele. E ele começou a clamar: Senhor, por que esse silêncio? Né? Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Sabe que Abraão, você conhece a história de Abraão, ele enfrentou o silêncio de Deus por 25 anos. Deus tinha uma promessa na vida dele, mas essa promessa demorou 25 anos. Aí você fala: ah, meu Deus, vou demorar 25 anos? Ah, pastora, sinto muito, mas não vou aguentar esperar, não. E você sabe que algumas pessoas, por não aguentar esperar a vontade de Deus, têm se apostatado da fé, porque acha que Deus não vai cumprir e que perdeu tempo na igreja, que perdeu tempo no Senhor, e abandonam a fé, abandonam a presença de Deus, param de buscar, né? Você sabe aquela mulher que, né, pediu, né, clamava e batia na porta do homem, importunava, e ele falou: olha, eu não temo a Deus e nem os homens, mas porque você insiste, eu vou atender essa mulher. Muitas vezes nós desistimos da nossa promessa. Eu sei que eu tenho promessas na minha vida que ainda não se cumpriram. O Senhor, sempre quando eu começo a me desanimar, puxa, será que eu ouvi errado? Será que Deus não falou comigo? Será que eu me enganei? O Senhor sempre levanta pessoas para falar de novo daquela promessa. Então o Senhor está sempre renovando. Vamos ver aqui em João, que fala, vou ler aqui um pouquinho antes. Vou ler primeiro em Gênesis, né? Separei aqui. Deus fez uma promessa para Abraão. Diz assim, em Gênesis 15, diz, versículo 3 diz: disse mais Abraão: eis que não lhe tens dado a semente, eis que vou ler de novo aqui. Disse mais Abraão: eis que me não tem dado semente, eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que a ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas. Olha agora para os céus e conta as estrelas. E podes contar? Ele disse: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. E você conhece a passagem de Abraão, né? De Sara. Quer dizer, Sara era uma mulher idosa, esperou 25 anos. Era impossível aos olhos dos homens aquela promessa se cumprir. Mas eles não desistiram de continuar esperando. Eles continuaram caminhando, eles continuaram chorando e continuaram plantando e usando a sua fé. Muitas vezes nós paramos de orar, né? Eu tinha uma tia, que hoje ela está no Senhor, e eu lembro que ela orava muito pelo seu cônjuge, né? E Deus tem feito suas promessas. Deus não faz cair por terra aquilo que Ele prometeu. E ela fala: vamos parar de orar porque ele deve ser filho da perdição. Então ela às vezes começava a murmurar porque ela achava que Deus tinha enganado ela, né? Marta e Maria, elas quando foram clamar ao Senhor em João 11, deixa eu abrir de novo aqui que eu fechei. Quando elas foram, Lázaro estava doente e elas foram procurar Jesus e pedir para Jesus: olha, meu irmão está doente, né? Jesus simplesmente olhou para ela
é como se ele tivesse desprezado ela. Ele olhou para elas e não deu resposta alguma. Talvez se fosse nós falamos, nossa, mas Jesus me desprezou, né? Jesus me desprezou, eu fui falar com ele, fui buscar o único que poderia me socorrer e ele me negou. Capítulo 11, versículo 2 em diante. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés, os seus cabelos, cujo Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que estás enfermo aquele que tu amas. Quem era? Lázaro, né? E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, Maria e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estavas. Por exemplo, se você vai procurar o seu pastor, um exemplo, e aí você falou, pastor, vem orar pelo meu irmão, porque ele está muito doente, ele está quase para morrer. E aí o pastor, ou de repente, aquele que você confia, você fala, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas para o nome de Deus ser glorificado. E fica 2 dias, nossa, fui lá buscar o pastor, fui buscar ele, ungido de Deus. Muitas pessoas têm se desviado, porque esperam, né? As promessas a gente não tem pressa, não tem paciência para esperar, nós temos pressa em receber, né? E depois disso, versículo 7, disse aos seus discípulos, vamos outra vez à Judeia. E disseram aos seus discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar e vamos voltar para lá? Jesus respondeu e disse, não há 12 horas do dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Vou pular um pouquinho aqui para o versículo 11. Versículo 11, assim falou, e depois disse, Lázaro, o nosso amigo dorme, vou despertá-lo do sono. E disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo? Mas Jesus lhe dizia, isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que faltava o repouso do sono. Então, Jesus lhe disse claramente, Lázaro dorme. Então, nós sabemos aqui, não vou ler todo esse trecho, porque não é a passagem que nós queremos, mas ele estava morto já há 3 dias. Você sabe que uma pessoa, quando está morta há 3 dias, já começa a estar em estado de decomposição e começa já a feder, né? A pessoa já começa a cheirar mal. Então, de repente, essa promessa que você tem buscado de Deus, Deus tem falado para você que Ele é na sua vida. E você acha que o Senhor não vai mais cumprir, porque já passou o tempo, né, da sua espera e até agora não aconteceu. Muitas vezes nós paramos de orar. Não sei se já aconteceu com você. A irmã está falando aqui que espera 25 anos, né? 26 anos esperando. Não é fácil esperar. Esperar não é fácil. Eu lembro que uma época eu saí de um determinado ministério e eu fui para várias igrejas fazendo visita, porque eu estava buscando uma direção do Senhor, e uma música da Ana Paula Valadão é uma música de criança. Eu fui numa determinada igreja e tinha as criancinhas cantando aquela passagem de Vale a Pena Esperar, que era Noé na Arca de Noé, né? E as criancinhas tocavam o pandeirinho e aquela música infantil falou muito comigo. Então, esperar nunca é fácil, mas é preciso. Você sabe que Jesus, o próprio Jesus, ele enfrentou o silêncio de Deus. Às vezes a gente acha que o Senhor se cala somente para nós. Não, porque o Senhor tem um filho predileto, né? Às vezes a gente começa a achar que Deus tem filhos prediletos. Mateus 27, versículo 26 diz assim. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, deixa eu ver. Mateus 27, 26. Bom, eu anotei o versículo errado aqui, mas é aquela passagem que fala: meu Deus, por que me desamparaste? Jesus na cruz, ele falava, ele se sentiu desamparado. Ele clamava: Rabi, Rabi, por que me desamparastes? O próprio Deus sentiu, ou seja,
o abandono de Deus. Parece que Deus cerrou os céus, Deus não falava com ele, porque Jesus, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha contato com Deus o tempo todo, né? E houve um momento de silêncio. Sabe que a Bíblia, na própria Bíblia, teve aquela passagem em branco que você abre na Bíblia, né? Às vezes as pessoas, não sei se já aconteceu com você, de a gente, Mateus 26, 46. Deixa eu ver aqui, vamos ler de novo. Mateus 27, 46. Diz assim: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, meu Deus, por que me desamparastes? Jesus sentiu o abandono. Agora você imagina, Jesus, ele suando grandes gotas de sangue, grande aflição. E ele clamava ao Senhor, buscava o Senhor. E ele sentiu o desprezo do próprio Deus. Ele sentiu o desprezo dos seus discípulos, porque ele pediu para os discípulos orar com ele. E os discípulos, eles foram dormir. A Bíblia tem uma versão que eu gosto, acho que é em João, que fala que os discípulos foram dormir de tristeza. Mas ele sentiu o desprezo dos seus discípulos, dos seus amigos. E ele voltou e falou para os discípulos: nenhuma hora vocês podem vigiar comigo? Você já sentiu o desprezo da sua família? De repente do seu cônjuge, do seu esposo ou da sua esposa? Você já sentiu o desprezo dos seus filhos? Não sei, da sua parentela? Existem momentos na vida que é só nós e Deus. Não adianta você querer buscar apoio em pessoas. É um caminho que você tem que passar sozinho. E nesse caminho Deus vai falar com você. Você sabe, em Hebreus, eu quero que você abra, se você estiver acompanhando, quiser abrir a Bíblia. Em Hebreus diz assim: não te deixarei e nem te desampararei. O Senhor fala que Ele não vai te deixar. Ele não vai te desamparar. O Senhor fala que Ele subiu aos céus, mas que Ele enviaria um outro Consolador. Por mais que você se sinta só. Você sabe que às vezes Deus permite um deserto com Deus, com Ele? Porque Deus quer mais intimidade com você. Muitas vezes, quando o Senhor... a Bíblia fala que Deus ficou em silêncio por 400 anos. Aquela passagem da Bíblia entre Malaquias, né, e Mateus, tem aquela passagem, aqueles livros em brancos. Eu nunca tinha entendido o que significava isso. Foi o tempo que o povo se apostatou de Deus, não queriam mais ouvir Deus, se afastaram do altar e buscavam os seus próprios entendimentos, nas suas razões, e faziam tudo que era errado e esqueceram de Deus, não queriam mais saber de Deus. Então Deus praticamente abandonou. Então, já que vocês querem ficar sozinhos, então eu vou ficar em silêncio. Porque as pessoas, elas queriam somente as bênçãos de Deus, elas não queriam obedecer a Deus. Então Deus falou: então se virem sozinhos. Então ficou 400 anos. Claro que teologicamente é um estudo muito grande que não vou falar aqui agora, mas simboliza o afastamento do povo de Deus. Então muitas vezes, quando o Senhor fica em silêncio, é porque às vezes nós estamos nos afastando de Deus. Porque Deus, Ele quer falar o tempo todo conosco. Muitas vezes nós que não queremos ouvir. Ou, de repente, nós queremos ouvir da maneira que nós queremos que Ele fale. Então, às vezes o Senhor está falando e o Senhor não vai ficar repetindo uma coisa que Ele já te falou. Eu lembro que quando eu era criança, jovem, né? Eu lembro que eu não era cristã ainda, eu já falei isso uma vez numa live. E acho que foi em João, não sei bem, agora não vou me recordar. Eu lembro que tinha aquelas caixinhas de promessa, não sei se você já teve. Então aquelas passagens só tem promessa, né? Então eu não sou muito a favor disso, porque às vezes você está precisando receber um corretivo e ali só tem promessas. Mas ali eu tirei um versículo e Deus falou grandemente comigo. Falei: nossa, olha, Deus fala mesmo. Era uma situação que eu estava vivendo que Deus falou comigo. E aí eu peguei de novo a caixinha e tirei outro versículo, acho que é em João, alguma coisa. Outro dia eu marquei, mas eu não vou lembrar agora. E saiu um versículo muito interessante, que nunca mais saiu da minha cabeça. Sabe qual foi a passagem que o Senhor falou comigo? Já te respondi uma vez, e não mais te responderei. Eu falei: nossa, Deus ficou bravo. Deus ficou bravo comigo. E aí eu guardei a caixinha e falei: nossa, Deus ficou zangado. Então, muitas vezes o Senhor tem te dado a direção. Por que o Senhor não está falando mais com você? Por quê?
Porque Ele já te deu a direção e você não quis ouvir. Então Deus fica em silêncio e fala: eu vou esperar você cumprir aquilo que eu mandei você fazer. Eu já te mandei né? Esforça-te, tem bom ânimo e vai na tua força. Faz aquilo que o Senhor mandou você fazer. O Senhor já falou que a partir daquele momento que você obedecer, você vai começar a colher as bênçãos de Deus. E aí o Senhor não vai ficar repetindo uma coisa para você fazer se Ele já te deu direção. Então, se Ele já te deu direção, faz aquilo que Ele mandou você fazer. E quando você está andando no caminho, o Senhor vai te dando novas direções, porque você já cumpriu a primeira etapa, e Ele vai te dar a segunda, vai te dar a terceira, vai te dar a quarta, até você chegar no objetivo e no alvo onde Ele quer que você esteja. Então não adianta você ficar pedindo para Deus uma coisa que Ele já falou para você. Então você acha que Ele está em silêncio, mas Ele já falou com você. O Senhor diz aqui no versículo 6: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. De repente Deus te deu uma direção e você está temendo pessoas, você está temendo a sociedade, você está com medo de você mesmo, de você ser perseguido, de você ser... Sabe, o grande problema das pessoas não estarem atuando no ministério, porque as pessoas, elas gostam de receber curtidas. Então, como eu só quero receber curtidas, eu só vou falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu não vou falar algo que o Senhor está me dando para... Esses dias Deus me usou para falar com uma pessoa, eu percebi que a pessoa não gostou muito. Por quê? Infelizmente, Deus me usa assim. Eu sou usada por Deus conforme o Senhor quer. E se o Senhor me manda falar uma palavra dura, eu vou falar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Porque se eu não falar, o Senhor vai cobrar de mim. Então eu tenho que falar aquilo que o Senhor falou comigo, né? Você sabe que às vezes nós clamamos ao Senhor, o Senhor manda você fazer alguma coisa e você fala: mas por quê? Qual é a direção? Por que o Senhor quer falar isso comigo? Né? Jesus, ele foi lavar os pés dos discípulos. Pedro falou: não, Senhor, não vou deixar que o Senhor lave meus pés, né? Eu que tenho que lavar os seus pés. Jesus olhou para Pedro, olhou para os discípulos e respondeu: o que eu faço agora tu não sabes, mas saberás depois. Então, esse propósito que o Senhor está mandando você fazer, o que o Senhor tem mandado você fazer que você não tem obedecido? É se posicionar em oração, se posicionar em jejum, se posicionar no ministério. Porque não adianta você ser chamado, ser escolhido para fazer uma grande obra e estar parado. Porque, por exemplo, em Deuteronômio 29, versículo 29 diz: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós, para nossos filhos, para sempre, para ser cumpridas todas as palavras dessa lei. Você está cumprindo? Eu sei que, de repente, cumprir toda a lei não é possível. Por isso que Jesus veio. Jesus veio para nos mostrar o caminho e para nós, através dele, nós sermos redimidos. Nós não vamos conseguir cumprir toda a justiça, mas o mínimo você tem se esforçado. Porque muitas vezes você diz assim: o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu, né? O Senhor tem filhos prediletos. Eu já pensei isso, porque que às vezes algumas coisas acontecem na vida de umas pessoas e na minha vida demora tanto tempo. Deus não tem filhos prediletos. Às vezes Deus está nos forjando para um alvo muito maior, muito melhor, e nós precisamos pagar um preço maior. Porque, por exemplo, o Senhor fala em algum versículo da Bíblia, que eu não vou me recordar agora, a palavra está no meu coração, mas a minha cabeça, né? Eu acho bonito quem tem a memória fotográfica, que grava os versículos e fala assim, mas eu não, a palavra está no meu coração. Depois vocês param a live aí, procura o versículo. O Senhor fala que o Senhor, ele tem uma palavra para nós, né? E o Senhor, ele fala conosco. Pode uma mulher esquecer-se do seu filho, que se cria, mas ainda que se esqueça, eu não me esquecerei de você. O Senhor diz que a promessa, a palavra que Ele te deu, ela não cairá por terra. Ela não cairá por terra. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele tem uma promessa na sua vida, passe o tempo que passar. É promessa de Deus, vai se cumprir. Você sabe que Deus, às vezes as pessoas pensam assim:
Deus não vai me usar porque eu não tenho estudo, eu não sou de família rica, eu não tenho boa eloquência, né? Ou de repente eu sou gago, eu não sou capaz, né? Eu até às vezes eu falo, já falei para Deus, eu vou confessar para vocês, por que é que Deus me escolheu? Mas Deus escolhe os improváveis, você sabia disso? Talvez você está se sentindo tão desprezado. Ah, Deus não fala comigo, Deus não vai me usar, Deus usa fulano. Uma vez Deus falou comigo, né? Eu lembro que eu sempre quis ensinar a palavra de Deus, é uma coisa que eu amo. E quando eu era muito tímida, quem me conhece no passado sabe, eu tinha muita vergonha de abrir a boca e eu fico mais tempo em silêncio, né? Então, aí Deus levantou os meus irmãos na época do ministério e eu queria tanto pregar a palavra e eu me sentia assim, patinho feio, vamos dizer assim, da família, porque eu achava que Deus podia usar. Eu falei, como é que eu queria? Deus tinha levantado meus irmãos, a evangelista, e eu falei, mas como é que Deus vai levantar uma evangelista que não abre a boca? O evangelista tem que abrir a boca. E eu tinha muita vergonha. E um dia o Senhor falou comigo, um testemunho meu, para edificar a tua fé. Eu lembro que o Senhor falou comigo que Deus não fazia acepção de pessoas. Se Deus deu para um, Deus dá para o outro. E aí Deus falou que via vários diplomas nas minhas mãos. E eu pensei, nossa, eu vou fazer faculdades, vou fazer, né? Sei lá, eu pensei isso, né? Na minha razão humana. E passou-se um tempo, eu comecei realmente a ensinar, resumindo tudo, eu comecei a ensinar a Bíblia numa escola de teologia. Eu fiquei lá por muitos anos, acho que uns 5, 6 anos, ensinando a palavra. E na hora de entregar os diplomas, né? Algumas pessoas sabem, eu entregava os diplomas. E isso me veio à memória. O Senhor falou que havia muitos diplomas nas minhas mãos. E sempre que eu entregava os diplomas para as pessoas que estavam se formando, Deus colocava nas minhas mãos e eu entregava. Então a palavra de Deus se cumpriu. Você entendeu? Então, de repente, as pessoas imaginam que Deus só vai usar aqueles que são fortes, que são inteligentes, né? Que são famosos. Mas Deus usa os improváveis. Deus usa pessoas falhas. Aí você pensa assim, mas eu sou tão falha, né, eu preciso aprender tanto de Deus. Deus te ensina. Basta você andar no caminho. Você sabe que Deus usou Caleb? Caleb tinha 85 anos quando entrou na Terra Prometida. E ele conquistou uma terra. Nunca é tarde demais para você ser usado no ministério. De repente você fala assim, pastor, eu já tenho 60 anos, já tenho 80, já tenho... Não sei quantos anos você tem. Não importa a idade que você tinha. Se você quiser acompanhar lá, eu não vou ler, porque o tempo é curto. Em Josué 13, versículo 1 diz que Caleb era um homem velho e Deus usou ele. Ele entrou na terra prometida e ainda conquistou uma terra lá. O que é que você está querendo conquistar de Deus que você já acha que é tarde demais? Você já ouviu falar na Bíblia? Porque algumas pessoas só lembram de Josué, de Abraão, né? Lembra de Sansão, lembra de Davi, né? Nós lembramos desses nomes. Você já ouviu falar na Bíblia de um homem chamado Eude? Já ouviu falar? Nossa, quem é esse homem, pastor? Tem esse nome na Bíblia? Eu quero que você abra comigo em Juízes 3. Juízes, capítulo 3. Deus usa os improváveis. Deus usou este homem, né, para salvar um povo. Em Juízes 3, versículo 15. Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês verem. Não vou ler tudo porque a história é longa. Juízes capítulo 3, versículo 15, perdão. Diz assim: Eude os livra-os. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quem clamou? Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador. Quem é esse libertador? Eude. Você já ouviu falar desse nome na Bíblia? Então, de repente, você pode dizer assim, não conheço esse homem. Eude era filho de Gera, benjamita, homem canhoto.
os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E aqui vai desenvolvendo o versículo, e vamos ver aqui. Então aqui, ele fez uma arma, ele fez um punhal. Versículo 18, sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxeram o presente. Porém, voltou do ponto em que estão as imagens de escultura ao pé de Gigal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Este disse: cala-te. E todos os que lhe assistiram saíram de diante dele. E Eude entrou no cenáculo fresco que o rei tinha para si, onde estava sentado, e disse Eude: tenho uma palavra de Deus para ti. Ele levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão à esquerda e lançou a sua mão da espada, sua coxa direita, e lhe cravou o ventre. Depois você lê essa passagem toda, tá? Porque aqui uma história dá uma pregação muito linda, só sobre ele, né? Então, a Bíblia fala que ele era um improvável. Ele era canhoto, ele não era forte, ele não fazia milagres, ele não tinha nenhum talento, mas Deus escolheu ele. Ele fez uma pequena espada e escondeu debaixo da sua roupa. Quando ninguém estava olhando, ele matou o rei dos Moabitas. Então, quem clamou? O povo de Israel clamou, e o Senhor escolheu Eudes, um libertador que você nunca ouviu falar. Talvez o seu nome não vai fazer história, mas você pode fazer história na vida de uma pessoa. Se você ganhar uma pessoa para Jesus, você pode ganhar uma multidão. Eu não sei o que o Senhor quer usar você para você fazer. E de repente você acha assim: ah, não, mas essa obra eu não quero fazer não, porque é tão pequenininha, não vou aparecer, não vou ter status. Talvez você não é especial, talvez você não é de uma família rica, talvez você não se destaca dentro da tua família. Outras pessoas que Deus usou como improvável: a escrava de Naamã, a menina, né, que não tem nem nome, né? Você lembra dessa passagem? Também não vou ler porque está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 2 e 3. Você conhece a passagem? Que Naamã estava leproso e a menina falou que havia um profeta. E ela falou para procurar esse homem, e ele simplesmente não quis, né? Porque tinha que mergulhar na água sujas, e ele não queria ouvir. Então, você sabe que essa menina, por exemplo, ela perdeu tudo por causa das tropas do rei Naamã. Ela perdeu a sua terra, ela perdeu a sua família, ela perdeu a sua própria liberdade. Ela estava no fundo da hierarquia social, ela estava desprezada pela sociedade. Ela poderia muito bem pensar: não, por que eu tenho que ajudar as pessoas? Eu estou revoltada, eu estou opressa, eu estou na miséria, eu virei escrava, eu não vou ajudar ninguém. Porque existem pessoas, quando passam por tribulações, quando passam por momentos difíceis, fica uma pessoa amarga, fica uma pessoa ranzinza, fica uma pessoa cheia de raiva, cheia de ira e querendo o mal das pessoas. Mas essa menina, ela, por mais que ela passou por adversidades, ela foi bênção na vida de Naamã. Ele não era o inimigo dela, né? Porque a Bíblia fala: bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vós. Grande será o vosso galardão. É muito fácil eu fazer o bem só para aqueles que fazem o bem para mim. O Senhor fala que os filhos das trevas também fazem isso. Nós faremos a diferença quando nós faremos o bem para aqueles que nos maltratam e nos perseguem. Porque se eu fizer o bem só para aqueles que me dão presentes, só aqueles que me tratam bem, que galardão que eu vou ter? Então essa menina fez a diferença. Esse é um exemplo de uma pessoa que perdeu tudo, que o seu próprio inimigo acabou com a vida dela, mas ela foi bênção numa situação. Você conhece a passagem de Amós, né? Amós é um livro maravilhoso. Você já leu o livro de Amós? A Bíblia fala que Amós era um homem do campo, trabalhava na colheita da fruta, né? Ele não tinha instrução especial, não tinha família importante,
mas Deus o considerava um profeta e Deus usou ele para levar as mensagens, para anunciar as boas mensagens de Deus. Não importa o que você tem feito da vida, não sei o que você está esperando para Deus falar com você e te usar. Talvez você está esperando fazer uma faculdade, talvez você está esperando, de repente, ser reconhecido pela sociedade, né? Amós foi um homem corajoso. Ele denunciou os abusos que estavam acontecendo em Israel, chamou o povo para o arrependimento. Ele foi perseguido, mas não desistiu. Talvez você desistiu por causa das perseguições, por causa dos maltratos, por causa das injúrias. Você fala assim: eu não vou mais fazer a obra de Deus porque me perseguiram na obra, porque eu fui caluniado, porque tacaram pedradas. Jesus falou que nós seremos os seus discípulos, né? E assim como perseguiram a ele, também perseguirão a nós. Mas assim como receberam as suas palavras, também receberão as nossas. Nós, infelizmente, seremos sim perseguidos. Nós seremos perseguidos, mas nós seremos aceitos, porque o Senhor, Ele usa a nossa boca, Ele usa as nossas vidas. Por exemplo, você sabe o que Tiago, irmão de Jesus, ele, por um momento da vida dele, ele não aceitou Jesus. Ele não achava que Jesus era o profeta, que Jesus era o Messias, porque ele cresceu junto com Jesus. Então ele não aceitava Jesus. Mas depois, né, ele achava que Jesus ele era o irmão mais velho de Jesus. Então ele cresceu vendo Jesus, brincando com Jesus, enfim. Mas depois que ele se converteu, Deus deu uma segunda chance para ele. Ele se tornou um dos líderes da igreja primitiva. Você sabe que às vezes nós começamos mal o ministério. Talvez você, por algum motivo, você abandonou a fé, você parou de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, né? Porque talvez você se entristeceu, você se decepcionou, você se machucou, porque você, infelizmente, tem muitos maus testemunhos por aí, e você se escandalizou e falou: não, eu não vou mais fazer a obra, né? E abandonamos a nosso chamado. Talvez você não abandonou Jesus, mas abandonou o seu chamado. Então aqui o Tiago, depois que ele se converteu, ele voltou, se arrependeu e Deus começou a usar Tiago. Você sabe que quando nós nos afastamos do nosso chamado, nós não temos alegria. Eu não sei se você já aconteceu de você estar trabalhando, atuando na obra e por um momento você resolveu abandonar. Parece que você perde a alegria. Parece que você não está mais ouvindo a voz de Deus. Por quê? Porque você parou de obedecer à direção de Deus. Então o Senhor está esperando. Ele olha para você, Ele já te deu a direção, então Ele para e fica olhando você tomar uma atitude de arrependimento e voltar, para você começar a ouvir novamente a voz de Deus. Em Apocalipse, eu vou ler com você aqui. Eu vou ler esse versículo com você, que eu acho muito forte. Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Versículo 5. Vou ler a partir do 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, que deixaste o teu primeiro amor, em algumas versões. Lembra, pois, onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar, e o teu castiçal, se não te arrependeres. Gente, essa passagem é muito forte. O Senhor fala para mim e para você, porque às vezes nós achamos que estamos obedecendo a Deus, mas o Senhor tem dado uma direção para nós e muitas vezes nós nos achamos no luxo de dizer: não quero ir. Peraí, Deus não te chamou? Por que você não vai? Porque você só faz aquilo que você quer? Então você não é chamado, você não é obediente. É muito fácil, a gente acha que por o Senhor ser bom, por o Senhor ser misericordioso, Ele fala: Cristiane, vai lá. Eu falo: não vou não, Senhor, não estou com vontade, não quero ir agora não. Nós nos sentimos no luxo, porque nós temos um Pai amoroso e misericordioso, de dizermos: não quero ir. Isso é desobediência.
Então, por exemplo, quando nós começamos a dizer não para o Senhor, todas as vezes, o Senhor para de falar conosco. Porque Ele sabe que não adianta falar com você, porque você é filho rebelde, casa rebelde. Eu creio que você não seja casa rebelde. Mas, às vezes, nós, por dificuldades, por lutas, nós achamos que nós temos o direito de dizer não para o Senhor. O Senhor fala, não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Jesus, quando chegou naquela figueira, ele olhou para aquela figueira e não viu fruto. Ele amaldiçoou aquela figueira e o agricultor falou, olha, Senhor, me dá mais um prazo, que eu vou trabalhar nessa terra e essa árvore vai voltar a dar fruto. Será que você não parou de dar fruto? Será que os teus frutos já caíram, já estão apodrecendo no pé? Você está cheio de coisas para dar, você é uma bênção de Deus, você está cheio de talentos, no teu coração você está cheio de Deus, mas você cerrou os seus lábios. O Senhor fala, lembra-te de onde caíste, arrependa-te. Volta a praticar as primeiras obras. Você sabe quando a gente aceita Jesus, você já passou por isso? Nós queremos fazer obras, pedimos dons. Já aconteceu com você? Ah, Senhor, eu quero dom de línguas, eu quero dom de revelação, eu quero dom de profecia, eu quero dom de cantar, eu quero dom de pregar. Você quer todos os dons. Aí o Senhor começa a dar os dons que você pediu, você jejuou por eles, Deus te deu, e você vê que não é fácil. Você fala, quer saber? Eu vou enterrar, porque o Senhor é mau e eu vou esconder, porque eu tenho medo, porque as perseguições começam a vir. Você acha que você fazendo a obra de Deus, o diabo vai ficar quietinho? Não vai ficar quieto, irmão, não vai ficar quieto, infelizmente não vai. É maravilhoso fazer a obra de Deus, é a coisa mais prazerosa que nós temos, quando nós sentimos que saiu virtude de nós, mas o diabo não vai ficar calado, e começam a vir as perseguições, né? Estevão, ele fez a obra de Deus e ele foi apedrejado, porque ele estava fazendo a coisa errada. Não pense você que só porque você está fazendo as coisas certas, as pessoas vão te aplaudir. Eu já fui ingênuo achando isso. Eu achava que quando eu começava a pregar, as pessoas iam, nossa, olha que bênção que ela se tornou, quem ela era, quem Deus está usando agora. Muito pelo contrário, as pessoas se levantam contra a tua vida, porque você está fazendo exatamente o bem. Estevão fazia o bem, ele foi apedrejado, mas ele, enquanto estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos, né? E o Senhor diz aqui, lembra-te de onde caíste, arrependa-te, pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei e tirarei o teu castiçal, se não te arrependeres. O que significa? Eu retirarei o teu castiçal, eu retirarei a unção que está sobre ti. O candelabro no tabernáculo significava o quê? A luz de Deus, a unção de Deus. O Senhor fala, se você não se arrepender, Ele vai tirar o teu castiçal. Ele vai tirar a unção que Ele deu sobre você. Por quê? Para que Ele vai deixar uma unção com você se você não usa para nada? Para que você vai querer a luz de Deus na tua vida se não serve só para você? Muitas vezes nós somos egoístas. Eu tenho um Deus para mim, Deus fala comigo, Deus me usa, mas é só para mim. Porque eu não quero me dispor com ninguém, eu não quero falar nada com ninguém, né? O profeta Jeremias era profeta chorão, né? Perseguido, maltratado, mas ele não parava de falar. Então diz, né? Existem pessoas que, infelizmente, você sabe disso, existem pessoas que ainda continuam pregando, mas o Senhor já removeu o seu castiçal. Ela não tem mais a unção, né? Deus, quando Deus rejeitou o profeta Saul, o rei Saul, ele não estava mais ouvindo a Deus, ele continuou na posição. Muitas pessoas estão continuando na posição, mas Deus não está mais lá. E as pessoas acham que Deus ainda está falando, porque eu aprendi a pregar, então eu sei pregar, porque eu aprendi. Mas se Deus não estiver comigo, se Deus não estiver na minha vida, se eu não estiver recebendo a revelação de Deus, de que me adianta continuar pregando? Né? O Senhor fala, acho que em Mateus, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por que você me chama de Senhor? Se tudo que eu mando você fazer, você não vai porque você não tem tempo, você não vai porque você está cuidando da sua família, você não vai porque você está trabalhando, você não vai porque N motivos. Nós estamos sempre arrumando desculpas para Deus, para não fazer o que Ele manda. Ah, Senhor, não vou porque eu tenho medo, porque eu vou ser perseguido.
Senhor te escolheu. Então é tempo de você voltar a dar fruto. É tempo de você voltar a granjear talentos. E o Senhor, Ele dá uma proporção individual. Deus não dá uma luta maior que você possa aguentar. Se Deus te deu um talento, trabalhe com esse talento. Se Deus te deu 2 talentos, trabalhe com esse. Se Deus te deu 5, Deus te dá a proporção, né? Deus dá a tua cruz mediante aquilo que você aguenta carregar. Eu sei que você tem um chamado, talvez o teu coração está ardendo. Eu sei que Deus está falando com você agora. O teu coração está ardendo, mas por algum motivo você tem medo. Nós temos que abrir a boca. A Bíblia fala: pregai a palavra insta, em tempo e fora de tempo. Né? O Senhor parou o mundo para que as pessoas começassem a buscar mais a Ele. E os profetas estão clamando. Eu já vi tantas pessoas até falando mal de pessoas de Deus. Ué, cadê o Deus que cura? Cadê o Deus que liberta, que faz aleijado andar, que faz coxo andar? Esse Deus aí não cura essa pandemia? Deus não cura esse vírus? Então, o nome de Cristo está sendo blasfemado porque a igreja tem se apostatado, não tem se posicionado. Cadê? Né? As pessoas falam lá fora. Por que Deus não... Deus cura tudo. Deus cura câncer, Deus cura AIDS, Deus cura tudo. Deus cura cego, Deus cura aleijado, mas Deus não cura o vírus. O coronavírus Deus não cura. E tem pastores orando, a igreja está orando, Deus não está respondendo. Deus, Ele quer que você se coloque na brecha por essa nação. Você tem se colocado? Você tem buscado? Você tem se deixado usar por Deus? Ou você simplesmente fala assim: o problema não é meu, a minha casa não estando com vírus, minha casa não tendo problema, a minha casa estando tudo bem. Cada qual com seus problemas, como eu já vi alguns jovens dizer. Cada qual com seus problemas. Nós temos que parar de pensar somente em nós. Nós temos que deixar. Tem um versículo que fala: me deixarei gastar pelo Evangelho. Você tem que se deixar gastar pelo Evangelho. Não seja egoísta, deixa Deus te usar. Porque você tem talentos, o Senhor te escolheu. E o Senhor vai cobrar de você. Não fique de mãos cruzadas, de braços cruzados. Põe a mão no arado. O Senhor diz que aquele que tem posto a mão no arado não pode mais voltar atrás. Nós vamos terminar essa live, vai dar 5 minutos para 9. E eu não quero passar muito. Porque infelizmente algumas pessoas... Tem um versículo que fala: não se apressem em sair da minha presença. Mas às vezes muitas pessoas não têm gasto nem meia hora para buscar a palavra de Deus. Talvez você tenha ouvido muitos estudos, talvez você tenha gasto muito tempo para ouvir tantas coisas na internet. Estudo de pessoas vazias, que não tem nada a acrescentar na tua vida. Você tem gastado muito tempo para ouvir coisas, historinhas, falácias. E quando você vê uma live falando da palavra de Deus, você passa até rápido para não ver. Você não quer nem ouvir. O Senhor fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Existem pessoas que são de Deus, não estão indo na igreja e não têm parado para buscar a palavra de Deus. E o Senhor está vendo que agora você tem tempo. Muitos têm tempo. Né? Alguns não voltaram a trabalhar ou ainda tem tempo, mas não tem tempo para Deus. Tem tempo para todas as coisas, mas para Deus não tem tempo. Então vamos orar. Eu não sei o que Deus tem falado com você. Eu sei que o Senhor falou com você. Peça perdão para o Senhor. Eu falei: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Me usa, Senhor, para a glória do Teu nome. Vamos orar? Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, a cada um dos Teus filhos que estão aqui nessa live. Pai, eu sei que o Senhor tem falado, mas muitas vezes nós não estamos ouvindo, meu Deus, porque nós só queremos ouvir aquilo que é bom para os nossos corações, aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que mexe com o nosso ego, aquilo que a tua igreja, Senhor, quer. Muitas vezes nós não queremos nos posicionar como o Senhor tem mandado, meu Deus, porque é muito fácil nós falarmos a palavra de Deus, mas muitas vezes na hora de obedecer, existem coisas que o Senhor nos pede que às vezes é tão difícil. Sabemos que talvez por aquilo que nós vamos fazer, talvez seremos perseguidos, talvez seremos injuriados, meu Deus, maltratados, como foram os profetas, meu Deus. A Tua palavra também diz em Apocalipse que não foram cumprido o número de pessoas que ainda hão de padecer por causa do Evangelho. E muitas pessoas temem, Senhor, em ser perseguidos, ser rejeitados, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos vivendo uma era, meu Deus,
onde as pessoas querem somente falar palavras bonitas, receber curtidas, meu Deus, ter não sei quantos milhões de seguidores, porque aqueles que falam a verdade, talvez os seguidores deles serão reduzidos, meu Deus, mas importa nós falarmos a verdade. Doa a quem doer, meu Deus, porque o Senhor fala que nós devemos pregar a palavra insta, em tempo e fora de tempo, meu Deus, para que o sangue dessas pessoas não venha cair sobre nossas cabeças e a alma delas ser cobrada de nós, meu Deus, que nós venhamos pregar o evangelho limpo, e o evangelho, meu Deus, que transforma, que liberta, que restaura, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos teus filhos neste momento, meu Deus, é o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Fique com a palavra do Senhor Jesus. Obedeça ao Senhor. O Senhor tem falado com você. Basta você inclinar os seus ouvidos para ouvir. Ouça aquilo que o Senhor tem falado para você. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe todos os que estão aqui nessa live. A Lázara, a Priscila, a Sueli, a Isabel Dias. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus.